Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma vez, mais uma segunda-feira, mais uma palestra do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós vamos fazer uma palestra um pouquinho diferente daquelas que vocês se acostumaram nas segundas-feiras. Faremos uma explanação geral acerca das atividades que o Centro Espírita desenvolve junto ao público. Então, antes de iniciarmos a palestra propriamente dita, vamos acompanhar a prece da Ana Rita e depois, então, uma boa palestra a todos nós. Amigo Jesus, sabemos que estás presente em nossas vidas em todos os momentos, embora nossa invigilância muitas vezes não permita que te sintamos. Hoje nossas preces são para todos aqueles que nos templos religiosos ou fora deles dedicam-se a trazer tua mensagem ao próximo, numa busca em fazer com que a humanidade desenvolva em si mais compaixão, indulgência, caridade e amor. Formas de agir que nos conectam a ti. Rogamos em especial pela Casa Espírita Jesus de Nazaré, seus trabalhadores e todos aqueles que a buscam, procurando consolo e amparo, direção e apoio. Que nossas vibrações cheguem também a todos os que ainda se comprazem na inércia ou no mal, encarnados ou desencarnados, e sofrem por não te conhecerem. Agradecemos pelo caminho que já trilhamos e te pedimos fortaleza espiritual para enfrentarmos a estrada que se abre diante de nós. Agradecemos pelo muito que temos, além do nosso merecimento, e te pedimos que nos inspires a sermos generosos e caridosos com todos, como tu és para conosco. Fica conosco, querido irmão, hoje e sempre. Em uma proposta de conhecer as ações da Casa Espírita, buscamos a orientação do espírito de Djalma Montenegro de Faria no livro Crestomatia da Imortalidade, com a mensagem Templo Espírita, onde ele mostra que o Centro Espírita é um colo de mãe narrando a verdade atraente e bela ao filho querido. O Templo Espírita é escola de espiritismo e é hospital de espíritos. E nesse aconchego de um colo de mãe, aprendendo sobre essas verdades universais e que tanto significado têm quando aplicadas no nosso dia a dia, formamos uma equipe de estudo e vivência dos ensinamentos do Cristo com fundamentos em princípios universais que a doutrina espírita nos introduz. Convidamos Geraldo Busato, o presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré, para fazer a apresentação da primeira atividade. Olá, eu sou o Geraldo, coordeno a área de estudos do Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Caçador, e estou aqui hoje para fazer um convite para você conhecer a doutrina espírita. A doutrina espírita tem 3 aspectos e um deles é o aspecto religioso. E nesses tempos, diríamos, difíceis, o aspecto religião tem tido pouca atenção nossa. E a doutrina espírita nos apresenta esse aspecto junto de outros 2 aspectos, que são os aspectos filosóficos e o aspecto científico. Para isso se faz necessário o estudo das obras básicas da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma revelação que, para ser compreendida, necessita do nosso empenho e do nosso esforço de conhecê-la através do estudo. E esse estudo ele é mais proveitoso quando feito em grupo,
Por isso, então, a Casa Jesus de Nazaré organizou grupos de estudo que acontecem semanalmente nas quartas-feiras e aos sábados. Nas quartas-feiras, no horário das 19 horas e 45 minutos até as 21 horas, e aos sábados, no horário das 13 horas e 45 minutos até as 15 horas. Eu sou a Edmi. Faço parte da equipe que trabalha com os estudos do grupo Acolhimento, que acontece na Casa Espírita todas as quartas-feiras à noite e aos sábados pelo período da tarde. Usamos a apostila chamada Introdução ao Estudo do Espiritismo, que nasceu da necessidade de acolher pessoas que chegam às casas espíritas sem o conhecimento básico. Os objetivos gerais são promover o acolhimento, o consolo e a introdução aos fundamentos espíritas, de forma simples e cativante, valorizando as experiências do cotidiano, inclusive permitindo que novos participantes ingressem no estudo a qualquer momento. A grade de temas propostas foi elaborada com base na curiosidade e necessidade das pessoas que chegam ao centro espírita. E estas são algumas sugestões de tema: o Evangelho segundo o Espiritismo, Deus e seus atributos, o Evangelho no lar, reencarnação, perdão e auto-perdão, morte, existem espíritos, provas e expiações. Olá, eu sou José Carlos. Eu e a Marciane somos responsáveis pelo grupo de estudo do sábado, que acontece no horário das 13h50 até as 15 horas. Fazem parte deste grupo as pessoas que já passaram pelo grupo de acolhimento e que desejam se aprofundar em assuntos como a história do Espiritismo, a codificação da doutrina espírita, Deus, a existência e a sobrevivência do espírito, a reencarnação, as leis divinas, a pluralidade dos mundos, entre outros. Meu nome é Andréia e eu também faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita Jesus de Nazaré. Eu trabalho como monitora na quarta-feira à noite. O nosso grupo ele tem início às 19h45 e término às 21 horas. E ele tem como objetivo estudar os ensinamentos do Cristo, para que possamos tirar a sua essência e colocar em prática na nossa reforma íntima e moral. Ele é muito rico e valioso. Nos traz muitos ensinamentos, nos guiando e nos confortando em muitos momentos da nossa vida. Além disso, eu também trabalho na livraria da nossa casa, que ela funciona nos horários das atividades oferecidas ao público. E é através dela que também podemos divulgar a nossa doutrina. E agora eu apresento a minha colega Dinamar. Boa tarde, eu sou a Dinamar, sou coordenadora do grupo de estudo das quartas-feiras do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Esse grupo está dedicado no momento ao estudo do livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, que tem como objetivo falar um pouco do processo aí de transição do nosso planeta, passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Esse livro ele se divide em 3 partes. A primeira parte diz respeito aos processos de desencarne, a segunda aos processos reencarnatórios e finaliza aí com os processos obsessivos. Esse livro ele dá uma
abordagem muito boa para nós compreendermos o porquê de alguns desencarnes coletivos e como eles estão contribuindo para esse processo de evolução do nosso planeta. Agora eu quero apresentar o nosso amigo Alisson, que é o coordenador do grupo de estudo do sábado. Oi, pessoal. Eu me chamo Alisson e, juntamente com a Ana Rita, nós coordenamos um dos grupos de estudos que ocorrem aos sábados à tarde. Nesse momento, nós estamos estudando o que a gente chama de estudo sistemático da doutrina espírita, ou simplesmente ESD. São apostilas que propõem um aprofundamento do espiritismo, e essas apostilas elas são elaboradas pela Federação Espírita Brasileira. Então, no atual momento, nós estamos no segundo livro, ou na segunda apostila, avançando os estudos e os debates acerca do espiritismo. Os nossos encontros ocorrem sempre aos sábados à tarde, né? E nesse momento, dadas as condições de isolamento social, os estudos continuam, né, na maneira virtual, utilizando aí as diversas ferramentas disponíveis na internet. Eu passo a palavra para a Dani, então, que vai falar sobre a evangelização infantil. Eu sou a Daniela, eu sou coordenadora da evangelização infantil do Centro Espírita Jesus de Nazaré. As nossas atividades acontecem aos sábados, às 13h45 às 15 horas. Durante a pandemia, as nossas atividades estão suspensas, mas elas presenciais, mas elas estão ocorrendo de maneira virtual. A solução para os problemas do mundo é o Evangelho de Jesus no coração humano. O progresso moral só vai ocorrer com a educação moral. E essa é a grande finalidade da evangelização da infância, a formação de verdadeiros homens de bem. Através do estudo, da prática e da difusão da doutrina espírita junto ao coração infantil, voltado para a lei do amor. Traga seus filhos para a evangelização. E agora eu vou apresentar para vocês a Cíntia, que vai falar sobre a evangelização da juventude. Oi, eu sou a Cíntia, faço parte da equipe dos evangelizadores da juventude do Centro Espírita Jesus de Nazaré. A juventude é uma época de muitas descobertas, mas também de muitos conflitos. Então, dentro dos ensinamentos de Jesus, procuramos oferecer ao jovem um autoconhecimento profundo para que ele possa ter um relacionamento melhor com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Agora apresento Rosângela, que falará para nós sobre a família. Olá, eu sou a Rosângela, evangelizadora da infância, faço parte da equipe da família da infância e da juventude. E todos nós temos uma família, conhecemos as histórias das nossas famílias e entendemos pela doutrina espírita que os nossos familiares são espíritos com os quais a gente já conviveu em outras vidas. Às vezes são espíritos simpáticos com os quais tivemos vivências boas em outras vidas, então são os nossos parentes mais amáveis. E a gente tem também aqueles parentes com os quais a gente não tem uma boa convivência, que são espíritos com os quais a gente já teve algum desajuste na outra vida. Então somos convidados pela doutrina espírita a sermos mais caridosos, perseverantes, resignados, amorosos, pacienciosos, deixando os nossos milindres e perdoando. Então, nesse momento de pandemia, vamos viver em família. Olá, eu sou Carla e sou responsável pelo trabalho da mediunidade no Centro Espírita Jesus de Nazaré. Esse trabalho acontece às quintas-feiras e é composto pelo estudo da mediunidade e pelas reuniões mediúnicas. No estudo da mediunidade é quando nós nos aprofundamos sobre os conhecimentos relativos à mediunidade.
e na reunião mediúnica, onde os espíritos sofredores são atendidos, esclarecidos e consolados, ao mesmo tempo em que nos ensinam como é estar do outro lado e de todas as dificuldades que passaram enquanto estavam encarnados. Para fazer parte do grupo da mediunidade é necessário que esteja engajado em um estudo regular da casa e que esteja por um determinado período participando, porque é muito importante que aquele que participa do estudo da mediunidade esteja informado e esclarecido, além de ter conhecimento das questões relativas à mediunidade. Eu sou a Marciane, eu sou responsável por organizar as equipes que fazem o atendimento fraterno e o plantão de passe que acontece na Casa Espírita todos os sábados das 17 às 18 horas. Somos em 4 equipes com 6 integrantes cada equipe. Esses atendimentos são abertos ao público e todas as pessoas que necessitarem de auxílio e esclarecimento podem procurar a Casa Espírita nesse horário. Nesse momento de pandemia, os atendimentos presenciais eles não estão acontecendo, mas quem necessitar de atendimento pode procurar alguns dos nossos trabalhadores ou através da nossa página do Facebook, que estaremos organizando de alguma forma esse atendimento. Salientamos que todas as pessoas que procuram a Casa Espírita para o atendimento, elas são atendidas e esclarecidas à luz da doutrina espírita. E também são convidadas a conhecer e estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, começando por participar das palestras que acontecem às segundas-feiras. Então eu apresento para vocês a Ana Rita, que vai falar sobre as palestras da segunda-feira. Olá, eu sou Ana Rita e eu sou responsável por organizar as palestras na Casa Espírita. As palestras acontecem todas as segundas-feiras, às 20 horas, e em períodos normais na Casa Espírita, abertas ao público em geral. Nesse período de quarentena, nós publicamos toda segunda-feira também, às 20 horas, no nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito lá, acesse Centro Espírita Jesus de Nazaré, inscreva-se e assista todas as palestras desse período. O objetivo das palestras é oferecer a vocês a visão da doutrina espírita referente a assuntos da atualidade e também noções básicas sobre os preceitos, sobre o que é o espiritismo. Assim, as pessoas que se interessarem e desejarem aprofundar-se poderão inscrever-se nos grupos de estudos e estudar continuamente a doutrina. Eu gostaria de agora apresentar a Leísa, que vai falar um pouco para vocês sobre união e unificação. Fomos semeados aqui nesse Vale do Rio do Peixe e a Jesus de Nazaré, essa casa que completa nesse ano 70 anos, junto com outras casas aqui do Vale do Rio do Peixe, compomos a União Regional Espírita 10, da Federação Espírita Catarinense. Os centros espíritas são essa célula básica do movimento espírita, onde esse colo de mãe conta as verdades atraentes belas a seu filho querido. Há esse sentimento de mudança íntima, de conquista desse território íntimo ainda por ser desvendado e fazer tantas mudanças necessárias. E nesse processo de união e unificação das casas espíritas no Brasil, nos distribuímos sobre essa égide da Federação Espírita Brasileira, formamos um corpo em busca da construção de dias melhores para cada um de nós e para esse coletivo que fala de paz, de renovação, numa bandeira de fora da caridade não há salvação.